Olá pessoal, estamos dando início a mais um Futuro Invest, agora de cenário novo aqui, me arrumaram um cenário diferente aqui para poder conversar com vocês. Mais uma semana marcada por uma queda significativa no mercado brasileiro. Ibovespa testando o patamar de 52.300 pontos, que é um forte suporte aí já há algum tempo. Semana marcada por aversão a risco nos mercados internacionais, apesar dessa melhora que nós estamos vendo hoje, sexta-feira, nas bolsas americanas após o payroll. Semana foi marcada por muita volatilidade e queda nos principais mercados, tanto da Ásia quanto da Europa. Ibovespa com a cara cada dia pior. Esse patamar de 52.300 pontos pode mais uma vez funcionar como um ponto aí de parada dessas quedas recentes, mas ao que tudo indica não vai ser o patamar mais baixo do ano para a Bolsa Brasileira. Essa indicação de mudança de viés por parte da S&P para a nota de crédito brasileira soa de uma maneira bastante negativa, isso não estava na conta de ninguém. Então nós temos um driver de curto prazo que vai continuar pressionando o desempenho da Bolsa Brasileira. E olhando lá fora, o cenário deu uma azedada e essa alta significativa que nós vimos nos primeiros meses do ano, muito provavelmente não deve continuar de maneira meio que em linha reta daqui para frente. Então, o que nós estamos enxergando aí de curto prazo, eu vim insistindo com vocês que o ponto de equilíbrio para o Ibovespa era os 55 mil pontos para o Ibovespa, e agora eu já vejo que esse patamar passa a ser um teto de curto prazo e não mais um ponto de equilíbrio. Então, o viés é negativo para a performance da Bolsa daqui para frente. Alan vai conversar um pouco com vocês sobre análise técnica e ao final do programa nós vamos ter uma entrevista com Helder Soares, que é o gestor de recursos de ações e de long and short da Claritas, que vai conversar um pouco com a gente sobre o cenário de bolsa brasileira daqui para frente, na visão da Claritas. Então não deixem de assistir essa sessão de entrevista, porque está bem bacana. Então até semana que vem, e tomara que os prognósticos para a Bolsa Brasileira sejam um pouco melhores do que a gente tem visto aí em termos de sinalização daqui para frente. Boa tarde a todos, pessoal, estamos começando mais um Futuro Invest TV. Nesta semana o Ibovespa está caindo 3,66%, o mercado segue fazendo aí um bom movimento corretivo e segue fazendo um movimento aí de queda acentuada na semana. Na semana passada o mercado caiu 5,14%, nessa semana o mercado está caindo 3,66%. Mercado aí no gráfico semanal, como vocês podem estar vendo aí o gráfico do Ibovespa, vem perdendo um suporte importante na casa dos 52 mil pontos 450. Então o mercado vem perdendo um suporte interessante. É importante o investidor ter cautela no curto prazo. Eu estou um pouco pessimista com o mercado, né? Não estou confiante com o mercado. Mercado, quando tentou mostrar força, não conseguiu e acabou mostrando fraqueza aí 2 semanas consecutivas, e não será surpresa se o mercado voltar a cair semana que vem. Para mim não será nenhuma surpresa se o mercado chegar nos seus 50 mil pontos. Então, o mercado hoje está na casa dos 51 mil pontos, 571, como vocês podem ver no vídeo. E não será nenhuma surpresa chegar aqui nessa linha vermelha aqui, que é a linha dos 50 mil pontos, onde ele já bateu 2 vezes durante o ano de 2011. A gente pode ver aqui, ele atingiu 2 vezes lá e acabou servindo como suporte. Vamos ficar de olho para o nosso mercado, vamos acompanhar. O mercado está fraco, como falei, não será nenhuma surpresa se o mercado acabar indo para o gráfico aí, indo para os 50 mil pontos. E para mim aí, acho que o mercado deve fazer esse movimento aí durante esse ano de 2013. Mas enfim, olhando o gráfico diário, a gente pode ver o movimento contínuo de queda que o mercado fez. O movimento fez um movimento de correção aí, caindo aí cerca aí de 9% aí durante essa pernada de queda que o mercado vem fazendo, e até então não tem perspectivas de melhora para o mercado. Toda vez que ele tentou fazer um fundo, foi um fundo falso. Então fica no aguardo de um fundo para o mercado, fica no aguardo de uma melhora aí para o nosso mercado. O ativo que foi indicado semana passada foi a ALL3. O papel chegou a dar dinheiro, a gente indicou o papel no rompimento aqui dos 10,76. O papel chegou a bater aí 11 e pouco, dando aí 2,5% mais ou menos de lucro, mas o papel voltou a recuar. Bom, estrategicamente aí o investidor teria estopado a operação aí, segundo o setup, no 0 a 0. O
papel deixou a mínima na casa dos 10,76 e estoparia a operação durante o pregão de hoje na perda dessa mínima. Então, o investidor que está seguindo um setup a risco, está seguindo a estratégia a risca, teria estopado no 0 a 0, foi uma semana no 0 a 0 aí, apesar da operação ter dado lucro, ela atingiu o stop no 0 a 0 e por enquanto aí o mercado vem mostrando dificuldades, a ação tentou mostrar força, mas não conseguiu e a ação segue recuando aí 3% aí durante o pregão de hoje. Outro ativo aí que me chamou a atenção para essa semana é a Croton, a KROT3. É um papel aí que vem fazendo um pullback, passa a média móvel de 40 períodos, que está na casa dos R$29, e o rompimento da máxima de hoje durante a semana abre uma oportunidade de compra. Então a Croton rompendo os R$30, R$29,99, que é a máxima do pregão de hoje, abre uma oportunidade de compra aí na semana que vem. Então, a CROT3, a Croton, segue sendo ativo que chama a atenção da gente para essa semana. E então é isso, pessoal. Croton, acima dos R$30, boa oportunidade de compra. O mercado está fazendo um movimento de queda e, sem dúvida nenhuma, ele vai esperar fazer um pullback. Quando vai ser esse pullback, eu não sei. Mas se for semana passada e a Croton rompeu os R$30, a gente deve estar comprando os R$29,19. Bom, então é isso. Queria agradecer a participação de todos vocês. Aguardo vocês agora, semana que vem, em mais um vídeo chat. Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima. Na edição da Futura Invest TV dessa semana, nós vamos conversar com Helder Soares, gestor e sócio da Claritas, uma das assets que nós já distribuímos aqui na Futura Invest há algum tempo e responsável pelas estratégias long and short, long only da gestora. Helder, inicialmente, muito obrigado por nos receber na edição da Futura Invest dessa semana. A primeira pergunta que eu quero endereçar é sobre como é que vocês estão enxergando aí esse momento de mercado para o mercado de ações brasileiro. Hoje, sexta-feira, nós vimos ontem à noite aí, de certa forma, nós encaramos como uma surpresa a colocação pela S&P em viés negativo do grade do Brasil. E nós temos visto aí de uma maneira meio que em sequência o mercado brasileiro performando pior do que os mercados desenvolvidos. Eu queria ouvir de você, como é que você está enxergando esse momento específico do mercado de ações brasileiro? Bom, primeiramente é um prazer estar falando com todos vocês e obrigado pela pergunta, que é bastante pertinente para o momento. Se eu fosse responder a pergunta, basicamente você dá para olhar por dois ângulos, né? O primeiro ângulo é sobre as condições macroeconômicas brasileiras. Sempre a Bolsa reage a uma combinação de fatores, a combinação macroeconômica e o nível de valor das empresas propriamente dito, né? Então, a gente tem que concordar que as condições macroeconômicas do Brasil pioraram nos últimos 12 meses. Então, a balança comercial está vindo pior do que a gente imaginava. Isso provavelmente tem repercussões sobre o câmbio, um real mais desvalorizado. As contas do governo, do ponto de vista de superávit primário, têm vindo pior do que a gente imaginava, um pouco pela questão de atividade econômica mais restrita e um pouco pelas desonerações do governo, mas é inegável que macroeconomicamente o Brasil piorou nos últimos 12 meses, né? A notícia positiva que eu gostaria de passar para vocês nesse aspecto é que aparentemente o governo entendeu que o excesso de intervenções tem atrapalhado o crescimento econômico, especialmente a questão de investimentos, e o tom tem sido mais conciliador e a gente tem visto uma busca por uma maior ortodoxia por parte do governo. Então, a própria alta de taxa de juros é uma volta à ortodoxia, tentar combater a inflação, um pouco de flexibilidade na questão das concessões de rodovia, que eles acabaram permitindo tarifas mais altas para atrair o capital, um reajuste de diesel e gasolina na Petrobras no momento de inflação mais são uma mudança para melhor do governo, tá? E agora, esse é o lado ruim, o macro. O lado bom é o nível de valuation das empresas já está começando a ficar bastante interessante, né? Então, até 3 meses atrás, você tinha a bolsa com basicamente duas bolsas no Brasil. Uma bolsa que era a bolsa de estatais /cíclicos, que essa já estava barata há bastante tempo pela questão de intervenção do governo, e a bolsa privada das empresas focadas no mercado doméstico, essas estavam bastante caras. Nos últimos 3 meses,
por essa questão econômica mais complicada, até essas empresas melhores, mais estáveis, elas começaram a ter um nível de valuation mais interessante, né? Então, para resumir, sem dúvida o cenário macro é um cenário pior, mas pelo menos algumas oportunidades de empresas mais sólidas e melhores histórias de longo prazo já começam a aparecer depois dessa forte realização recente. Tá? Ok. Falando um pouco sobre um dos fundos que está sob seu comando, Helder, que é o fundo Long and Short da Claritas, um fundo que tem mais de 10 anos de histórico de performance, que já enfrentou nesse percurso vários momentos turbulentos do mercado brasileiro e do mercado internacional. Eu queria ouvir de você, como um gestor de operação de arbitragem, de long and short, pode se beneficiar e como vocês estão encarando esse momento. É um momento de muita oportunidade. Como é que você está encarando um fundo, olhando para frente, e como é que você enxerga que a rentabilidade que vocês vieram construindo ao longo do tempo pode continuar a ser construída daqui para frente? Bom, primeiro, antes de começar a responder, eu gostaria de dizer, o fundo long and short ele não depende da direção do mercado para ganhar dinheiro, né? Então, apesar da bolsa não ter tido uma boa performance nos últimos 3 anos, a gente tem conseguido entregar os mandatos do ponto de vista de rentabilidade e eu diria assim, esses momentos de maior incerteza econômica e quando você consegue ler o cenário são mercados de bastante oportunidade. Então, para dar alguns exemplos concretos, hoje a gente tem a visão que o câmbio deve estar mais desvalorizado pela questão da balança mais fraca, esse tipo de coisa, então você tem uma série de operações que você pode fazer baseado na sua leitura do cenário econômico e casando a sua análise de empresa. Então, vamos dizer assim, o mercado, as oscilações podem oferecer grandes oportunidades a esse fundo, desde que você tenha a leitura correta do cenário, né? Então a gente espera ter e se beneficiar aí desse mercado um pouco mais turbulento, tá? Ok, Helder, foi um prazer conversar contigo. Eu agradeço novamente por você nos receber hoje nessa sexta tão turbulenta aqui para o mercado brasileiro e até a próxima oportunidade. Ok, obrigado a todos.